Você provavelmente já ouviu falar que Hitler e Mussolini eram grandes aliados. Pois é, só que não era bem assim. Por trás das fotos, dos sorrisos, dos discursos inflamados, havia um jogo perigoso de desconfiança, chantagens e ambições territoriais. E uma das áreas mais visadas por Hitler fazia parte da região do Vêneto, na Itália, e também quando falamos sobre a região do Trentino Alto Adige. Hoje vamos falar sobre a história pouco comentada de como o ditador alemão sonhou em colocar as mãos em partes da Itália. E claro, como Mussolini morria de medo que isso acontecesse. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. E claro, você que deseja tornar-se membro do canal Lenguamare para apoiar o canal, é possível. E também para ter conteúdo exclusivo. Para entender essa tensão, é preciso que retornemos à Primeira Guerra Mundial. A Itália havia conquistado territórios do Império Austro-Húngaro, o Trentino, o Alto Adige, e claro, Belluno, no Vêneto. E o problema disso é que grande parte da população que faz parte dessas regiões falava, e ainda fala muitas vezes, alemão ou ladino, que é outra língua de origem germânica e também latina. E culturalmente, naquele tempo e ainda hoje, se sentem mais parte da Áustria do que de Roma. Hitler, austríaco de nascença, conhecia cada vale, cada montanha que faz parte dessa região. E para ele, esses territórios deveriam estar dentro do espaço vital germânico. Mussolini não era bobo, ele sabia do risco, e é por isso que entre 1929 a 1939 começou um processo agressivo de italianização dessas áreas. Ele proibiu o uso do alemão ou qualquer outra língua que tivesse influência germânica nos órgãos públicos e nas escolas. Ele também italianizou nomes de cidades e também sobrenomes de famílias, que é algo que a gente nota nos dias de hoje. E por último, incentivou uma imigração massiva de italianos de outras partes da península para essas regiões. A ideia era simples: se eu encher isso de italianos, essas regiões de italianos, Hitler daqui a pouco não vai ter mais nenhum argumento para querer anexar essas partes que agora são da Itália. Só que essa política de italianização de Mussolini criou muito ressentimento, tanto na população germânica, que já estava há séculos instalada naquelas regiões ali, assim como na população ladina, um ressentimento que dura até hoje, aliás. E por que tanto ressentimento? Porque naquela vez e também hoje em dia eles sentem que a cultura originária deles é bem sufocada. Aliás, se você estiver resgatando a sua história, saiba que aqui, para o reconhecimento da cidadania italiana, ou portuguesa, espanhola, qualquer outra cidadania europeia, nós indicamos a Alma Cidadania. É um pessoal sério, trabalha direito, então entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do Lenguamare e você vai receber um bom desconto no seu processo. Então é necessário que a gente tenha indicações certas, porque cada vez mais pessoas, conhecidos, seguidores relatam problemas com agências que no final não são agências, são golpes. Tomem cuidado com isso, né? Só contratem serviços de pessoas que foram indicados por pessoas que vocês conheçam. Mas em setembro de 1943, tudo mudou. A Itália assinou o armistício com os aliados e Mussolini, assim, foi deposto. Hitler, claro, reagiu com muita velocidade. Enviou tropas, resgatou Mussolini da prisão e o colocou no comando da chamada República Social Italiana, que era historicamente conhecido um governo fantoche localizado em Salò. Mas aqui vem um detalhe polêmico que poucas pessoas comentam. Na verdade, Hitler não devolveu todo o território para o amigo Benito. Assim, o norte da Itália foi dividido em zonas de operações alemãs, e especialmente o Alto Adige, Trento e Belluno entraram nas operações especiais que se referiam aos Alpes, comandada diretamente por um político nazista chamado Franz Hofer. Oficialmente, Hitler não anunciou como uma anexação, jamais ele faria isso, porém, na prática, Mussolini já não mandava mais em nada ali. Belluno não era só mais uma cidade no mapa, na verdade os alemães sabiam que ela liga os vales do Trento ao Friuli. Isso significa que há um controle melhor de rotas estratégicas pelos Alpes. E mais, parte da população, especialmente nos vales ladinos, mantinha laços culturais
com áreas de línguas germânicas, e esse aqui são laços que eu vejo que eles mantêm até os dias de hoje, na verdade. E por falar em outras línguas da Itália, você sabe que eu ensino língua vêneta, língua dos meus antepassados, de muitos dos ascendentes, né, aqui no Brasil, de pessoas que têm origem vêneta. Se você quiser estudar língua vêneta comigo, recuperar a língua dos seus antepassados, a verdadeira língua que eles vieram para o Brasil falando, hoje também se fala bastante lá, a Itália tem essa preservação da cultura e da tradição, então te convido para vir estudar essa nossa língua aí comigo. Eu também tenho curso de italiano, latim, inglês, bergamasco, enfim, você tem todos os contatos aí para falar comigo. Hitler sabia que geograficamente Belluno funcionava como um elo natural da cadeia alpina sob influência alemã. Para aqueles que se sentiam mais ligados a Roma, foi sem sombra de dúvidas uma humilhação ver tropas alemãs nas ruas. Para aqueles germano-falantes e ladinos, havia assim uma mistura de sentimentos. Parte via a chegada alemã como libertação da política de italianização do governo de Mussolini, que também não era muito legal. Outra parte também temia o peso da ocupação nazista. E aliás, há um detalhe muito pouco lembrado, e acredito que muitas pessoas nem sequer saibam disso. Os vales tinham, e ainda têm os vales de Belluno, uma presença significativa de judeus. Durante essa ocupação, muitos foram presos, perseguidos e enviados para os campos de concentração. Isso mesmo nas aldeias mais remotas. As montanhas que antes eram um refúgio, ali naquele momento serviram como esconderijo para aqueles que fugiam, né, das listas de deportação. Porém, Hitler nunca oficializou, nunca disse, nunca escreveu em documento nenhum essa anexação, óbvio, para manter de fachada a soberania da Itália. Mas o recado sempre foi muito claro. Mussolini só estava no poder porque Hitler assim permitia. Isso significa que também as coisas não eram lá muito boas para Mussolini, porque é óbvio que ele sabia disso, ele sempre soube desde o início, e de um líder que era orgulhoso, agora tornou-se um refém. Na prática, é como se Hitler tivesse dito: Benito, você ainda tem um país, mas é só porque eu quero. Essa história mostra as entranhas da política, que não aconteceram só naquele tempo, acontecem, aliás, até hoje. Contudo, mesmo que Hitler e Mussolini fossem aliados, eles tinham sim suas desavenças, interesses e conflitos internos. O caso de Belluno e das ocupações alemãs revela como a Segunda Guerra não foi apenas só a frente de batalha, mas também sobre bastidores políticos, egos inflados e populações presas entre dois regimes. E no fim, o sonho de Hitler de redesenhar o território europeu passou bem perto de transformar regiões como partes do Vêneto, como Belluno, Trentino Alto Adige, o próprio Trentino, em lugares que pertencessem ao seu império, ao seu Reich, o Império Germânico nazista. Agora deixo uma pergunta aqui para vocês: se o governo de Hitler tivesse durado mais, ou enfim, a guerra tivesse durado mais, será que a Itália teria perdido mais e mais partes ainda? Então, antes de ir embora, me deixa aqui a sua opinião nos comentários. E se você é uma das pessoas que acredita que a Europa de hoje atingiu essa prosperidade, esse estado de bem-estar social só por conta do colonialismo, então eu aconselho que você assista esse vídeo aqui e comece a mudar um pouco aí a sua opinião a respeito disso.